Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma conferência, do nosso ciclo de conferências, aqui da nossa unidade de telesaúde do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. Hoje nós temos a grande satisfação de contar mais uma vez com Vanessa Ferri, ela que já é parceira aqui, já deu 2 ou 3 palestras já aqui para a gente. Hoje ela vai tratar sobre a criança e a escola, inserção, adaptação e relação. Primeiro contato da criança com a escola, com o colégio, com os professores, com as tias dos colégios. E eu passo a palavra para a Vanessa. Muito bem-vinda, Vanessa. Fique à vontade. Casa é sua. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos que estão aqui assistindo. E hoje é mais uma conversa mesmo. A gente falar um pouquinho dessa criança na escola. E a gente escolheu esses 3 termos, inserção, adaptação e relação, para a gente começar mesmo com uma reflexãozinha. Inserir a criança na escola é uma tarefa de quem? É da família? É da escola? Existe a necessidade de se preocupar com a adaptação? Ou existe uma necessidade da gente pensar que isso envolve uma relação? E como toda relação é um evento complexo que tem várias variáveis em volta. Então, esse nome, inserção, adaptação, relação, essa nomenclatura é uma das coisas que a gente vai discutir hoje, tá? Só o slide, só um instantinho. Pronto. Quando a gente fala de inserção escolar, a gente está pensando em uma criança que até então ela estava se relacionando só com a família ou com pessoas próximas, né? E a partir de então ela vai ter que entrar numa instituição. É um momento de ruptura e de aquisição de novos padrões de comportamento. Quando a gente pensa nessa criança pequenininha ainda, indo para a escola, a gente tem que pensar que em casa ela vivia de uma forma. Em casa, ela tinha costumes, tinha hábitos, ela tinha toda uma estrutura em torno dela, voltada exclusivamente para ela, na maioria dos casos, né? Exclusivamente para os filhos, para as crianças. Os pais sempre estão se organizando para dar aquele suporte, para em casa ter todo o cuidado para as crianças. No momento que ela vai para uma instituição, ela precisa estar já de alguma forma adaptada a seguir orientações. A instituição, como a escola, como toda instituição, aqui no hospital, por exemplo, tem regras, tem normas, porque onde existe coletividade tem um parâmetrozinho para regular essas relações das pessoas dentro do coletivo. Então, a criança chega numa escola que tem norma, que tem regra, que tem atividades a serem feitas, que tem que ter uma certa adesão das crianças a essa forma de funcionamento da escola. Nesse sentido, a gente pensa que ela vai pela primeira vez sair daquele ambiente que era só família, para chegar numa instituição que tem normas, que tem regras, e se ela vier de casa já de alguma forma acostumada a seguir regras, acostumada a ter horários, não vai ser um impacto tão grande nesse reconhecimento da instituição enquanto a que propõe as normas para ela passar o diazinho dela interagindo com outras crianças. Quando a gente pensa, gente, nessa coletividade, nessas crianças todas juntas, cada uma vem de uma casa, cada casa vem das suas normas, das suas recomendações, das suas orientações, da sua forma de educar. E a gente tem que pensar que a partir de então, elas todas vão dividir o mesmo espaço na escola. Então, quando a gente pensa em inserção escolar, a gente tem que pensar em como essas crianças vão estar a partir de então, saindo um pouco debaixo da asa, como se diz no popular, saindo um pouco debaixo da asa da pai e da mãe, para ir para junto de outras crianças. E, nesse sentido, também entrando em contato com outros tipos de normas, com outros tipos de exigências que talvez em casa elas não tenham. Aí tem uma pergunta que é das mais comuns.
Qual é a idade certa de colocar meu filho na escola? Gente, existe idade certa? Vamos lá. Nós temos idades padrões. Como a gente tem uma série de teorias dentro da psicologia, a gente tem uma teoria que é do Jean Piaget, que trata o nosso desenvolvimento humano por etapas. Levando em consideração a teoria do Piaget, a gente precisa se preocupar um pouco com a idade. Sim, porque ele diz que a idade da aquisição de novas palavras, da aquisição de conhecimentos, ela tem um ápice por volta de 2 a 3 anos de idade. A escola pública, eu não sei como é que está aqui em Maceió, mas até onde eu acompanhava a escola pública no meu estado, no Piauí, a idade padrão era a partir de 4 anos. Por uma estrutura mesmo de funcionamento das escolas. Eu não sei como está aqui em Maceió. Se alguém souber, pode digitar aqui no ladinho que a gente já vai interagir. Mas nas escolas particulares, eles começam a aceitar cada vez mais cedo. Existe benefício em deixar a criança chegar mais cedo para a escola? Então, vamos pensar um pouquinho juntos. A idade que Piaget coloca é de 2 a 3 anos, que é uma idade auge para a aquisição de conhecimentos. Mas a gente tem um outro conceito, que é do Vygotsky, que Vygotsky trabalhava não por faixa etária, mas por situações de aprendizado. Ele diz que a criança, ela chega numa ZDP. O que é a ZDP? É a Zona de Desenvolvimento Proximal. Essa zona de desenvolvimento proximal é quando a criança está adquirindo muito conhecimento e ela ela chega num limiar que a partir dali ela vai eclodir de tantos aprendizados. A zona de desenvolvimento proximal é aquele momento em que a criança está apta a adquirir um conhecimento. Eu vou dar um exemplo caseiro. A minha irmã, esses dias, estava me ligando, preocupada. Nessas horas, tia psicóloga é sempre recomendada, né? Aí, minha irmã me liga. Minha filha está falando muito pouco. Eu estou preocupada porque minha filha já está perto de fazer 2 anos e ela ainda não fala. Ela fala mamãe, papai, água e só. Então, eu tive que sentar com ela, conversar um pouquinho, que a criança, ela está apta, ela tem, antes de 2 anos, ela tem 1 ano e 8 meses, ela está apta para desenvolver a linguagem dela, ela está na ZDP. Quando ela diz mamãe, papai, água, ela já está conseguindo se comunicar e demonstrando que ela compreende a comunicação dos pais, ela compreende aquilo que os pais estão propondo a ela. Então, ela está na ZDP, ela ainda não adquiriu a linguagem por completo, mas ela está perfeitamente apta a desenvolver. Então, se a gente considerar Piaget, existe a idade de 2, 3 anos, mas se a gente considerar Vygotsky, a gente não vai se preocupar tanto com a idade, mas sim com a criança estar apta a esse momento, estar preparada para entrar nessa interação. Alguns pais, eu entendo pela rotina cotidiana, nós vivemos numa sociedade capitalista, que cada vez mais requer que a gente trabalhe muito. Então, a gente tem que se preocupar também com onde essas crianças vão estar, como essas crianças vão ser acolhidas aonde elas estão. Algumas famílias não têm estrutura de, por exemplo, um tio, uma tia, uma avó, um avô que fique com a criança enquanto os pais vão trabalhar e cada vez estão procurando mais cedo que essa criança vá para uma creche, para uma escola. Pois bem, tem uma necessidade de colocar, porque Piaget fala dos 2 anos, mas a minha filha faz 2 anos, digamos, em agosto. Em agosto, é no meio do ano, então eu matriculo ela na metade do ano, ou eu vou matricular ela com 2 anos e alguns meses, porque só no começo do ano seguinte, 2 anos e 6 meses, digamos, considerando a criança de agosto. Então, é bom a gente também reduzir um pouquinho a nossa ansiedade. Dentro da estrutura familiar, a gente tem que ver o que vai ser mais adequado. Não que exista o certo e o errado,
Não é errado deixar uma criança numa creche porque os pais precisam trabalhar. É uma adequação familiar, tá? Mas se a gente considerar essa criança que nasce em agosto, que completa 2 anos em agosto, é preferível ela entrar no meio do ano na escola ou ela entrar no final do ano, no começo do ano seguinte? Eu sempre sou a favor, isso é uma opinião pessoal, tá? Como psicóloga infantil, é a minha opinião pessoal, de que a criança comece a estudar no começo do ano. Porque no começo do ano a turma está começando. Todos estão na mesma situação. Quando a criança entra no meio do ano, ela entra numa turminha que já se conhece, que já passou da fase de adaptação, e ela vai ser a que vai estar se adaptando ou sozinha ou com algumas outras poucas. Então, essa é uma questão uma convicção que eu adquiri da experiência com as crianças. A dificuldade de se adaptar, ela se torna muito maior quando a criança está entrando no meio do ano numa turma que já tinha convívio, que já tinha essa experiência escolar desde o começo do ano. Eu não levaria tão em conta a idade e deixaria para colocar ela na turma do ano seguinte. É uma recomendação, mas também é com base no empirismo, é com base nessa experiência que eu já tive acompanhando crianças nesse período. E considerando a zona de desenvolvimento proximal de bigodes, que a gente não estaria tão preso a uma idade certa, mas sim a uma observação de se a criança está envolvida, se ela está com o desenvolvimento dela precisando de estimulações, que seria muito melhor, apagou aqui, seria muito melhor para ela, para o bem-estar dela, sempre pensando no bem-estar da criança. Voltou, é porque deu uma apagada aqui, mas voltou. Então, gente, quando a gente pensa naquela quantidade de crianças na fila, para ir ao banheiro, para ir lanchar, todas de fardinha, a gente pensa como é que vai ficar a cabecinha da criança, como é que vai ficar a reação dela diante dessa escola. Essa imagem eu coloquei aí para ilustrar. Então, a gente vai falar de quê? De adaptação, de acolhimento, de inserção. Eu trouxe algumas palavrinhas para a gente refletir que a inclusão escolar, ela é muito mais do que receber as crianças. Ela é acolher, ela envolve o acolher essa criança. Essa criança que há algum tempo está no convívio só da família, que é o centro das atenções, algumas vezes quando é filho único, ou que mesmo dividindo as atenções com o irmão, não está tão acostumado a estar interagindo, a estar rompendo as fronteiras da família e interagindo com outras pessoas. Então, a escola ela não vai só receber a criança, ela é responsável por fazer daquele momento um momento de acolhimento. E aí eu trouxe alguns conceitos básicozinhos mesmo, mais populares, do dicionário Aurélio. Eu tirei do Aurélio 2004. Adaptação, gente, é ação ou efeito de adaptar-se, tornar-se apto, fazer com que uma coisa combine convenientemente com a outra. Acomodar, apropriar, é o ajustamento de um organismo, particularmente do homem, do ser humano, às condições do meio ambiente. É dessa adaptação que nós estamos falando? Então, nós vamos deixar essa interrogação pelo momento. Acolhimento refere-se ao ato de acolher, de dar amparo, de fazer um refúgio, de tratar com hospitalidade, receber com agrado. Enquanto inserção significa o ato de inserir, que quer dizer introduzir, incluir num contexto, integrar, intercalar ou passar a fazer parte de um contexto. Considerando essas três situações, a gente tem que considerar também, eu separei aí a fala de Amorim, Vitória e Rossetti Ferreira, que diz o seguinte, que o processo de desenvolvimento é sempre concretizado no aqui e agora, das situações, nas e por meio das interações sociais. E envolve uma co-construção a partir das interações, isso é,
ações partilhadas e independentes, articuladas por uma coordenação de papéis. Se a gente entende que esse desenvolvimento ele é dinâmico, ele está acontecendo o tempo todo, ele envolve essa partilha de independências, várias pessoas independentes juntas e partilhando esse momento, nós vamos entender que existe uma coordenação de papéis, uma alternância entre o que uma criança está fazendo, o que a outra criança está fazendo, o que o professor está fazendo. Então, vendo por esse contexto e voltando lá no conceito de adaptação, que é meio que encaixar a criança a algo que já existe, o que a gente busca no final das contas não é adaptação. A adaptação nesse sentido de formatar, de ajustar um ser humano às condições do ambiente, não seria o que a gente está propondo. A gente está falando de acolhimento, a gente está falando de uma relação dinâmica, com alternância de papéis. Se é uma relação dinâmica, então a gente precisa muito que essas crianças compartilhem, se sintam à vontade, se sintam acolhidas para interagir dentro da escola. E aí a gente volta para a palavra inserção, fazer parte, integrar, passar a ser incluído em um contexto. E aí sim, a gente vê que nós precisamos inserir as crianças, fazer com que essas crianças se tornem parte, não apenas se adaptem, não apenas se encaixem ao que já está existente, mas que elas façam parte, que elas se sintam com abertura para manifestar seus sentimentos, para fazer as suas colocações, para chegar na tia, que até aquele momento era uma pessoa estranha, e sentir que ela pode ficar à vontade de dizer: tia, quero ir ao banheiro. Tia, eu quero aquele lápis de cor que o coleguinha está usando. E a professora vai ter essa função de mediadora do processo. Então, a responsabilidade, colocando, não é só da professora, é de toda a estrutura da escola, da família e dos professores. Então, a gente pode dizer que nesse processo, cada criança vai se manifestar de maneira muito própria, exigindo um planejamento que privilegie o direito à atenção individual. Se a gente considerar o termo adaptação escolar, a gente vai querer que a criança se adapte ao que nós estamos propondo. Se a gente fala de inserção, a gente já está propondo com que esse espaço seja um espaço mais flexível, seja um espaço que eu quero passar aquele conteúdo que é necessário do período escolar, mas para passar aquele conteúdo eu vou entender que cada criança tem seu tempo, que cada criança precisa dessa atenção individual muitas vezes, precisa ser olhado, daí a necessidade de colocar, estipular, principalmente na série inicial, um horário de entrada e de saída que seja flexível. Caso a criança não esteja confortável de se manter durante todo o período escolar, digamos que seja uma criança que entre de 8 às 11. Até então, essa criança só tinha a vivência de casa. Ela tem que ficar de 8 às 11, que é um horário prolongado, numa escola. A gente tem que entender que nesse período inicial, essa frequência não pode ser tão rígida. Esse tempo de permanência tem que ser visto para cada criança, entendendo que o limiar de frustração de cada criança vai ser individual. Então, não é o horário de 8 às 11, todos os pais trazem, todos os pais só venham buscar 11 horas, digamos. A gente tem que deixar os pais também de sobreaviso e explicando para eles que caso a criança não consiga tolerar todo o período, essa criança não é obrigada a ficar sofrendo na escola porque tem que cumprir o horário. Ela precisa também ser acalentada, ela precisa se sentir parte daquilo. E os pais fiquem de sobreaviso, porque a escola pode entrar em contato com eles no momento inicial. Isso é uma dica até que a gente coloca. Que essa escola se sinta
com um diálogo com os pais, a ponto de, precisando, entendendo que a criança está naquele momento inicial de inserção, que ela está estranhando ainda alguns aspectos da escola, que ela vai ter a tolerânciazinha dela particular. Então, não extrapolar a tolerância da criança nesse momento inicial. Se a gente trabalhar com ampliação gradativa, às vezes as escolas preparam um momento de integração anterior ao início do período escolar. As crianças que estão entrando na escola, elas chegam, digamos, uma semana antes. Isso eu acompanhei algumas vezes nas escolas da cidade de onde eu venho. Elas entravam uma semana antes para poder fazer essa integração. E aí, nessa primeira semana, usar do horário flexível, entender que a criança vai estranhar em alguns momentos e trabalhar gradativamente essa ampliação. O primeiro dia ela pode ir para passar 1 hora e meia. No segundo dia completa 2 horas, 2 horas e meia, e assim vai. Até no final da semana ela vai conseguir entender como se processa a dinâmica daquela escola e tolerar mais ficar um turno inteiro. Ah, passou a primeira semana, a criança não se adaptou. Existe algum problema nisso? Não, cada criança tem seu tempo e um tempinho daquela criança, ela precisa de uma exposição maior. Então, as primeiras semanas, não é só a primeira, as primeiras precisam ter essa compreensão da escola e essa flexibilidade. E aí a gente coloca os aspectos comportamentais. Vamos lá falar de uma coisinha que dá trabalho. Regra e limite. Colocar regras e limites para a criança na sua rotina, no seu dia a dia em casa. É extremamente necessário para que essa criança desenvolva o que a gente chama de habilidades sociais. O que é a habilidade social? É saber que, é até um dizer meio popular, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, a criança em casa, ela pode comer na hora que ela quer? Às vezes a família permite. A criança em casa determina aonde vai e o que vai fazer? Tem a faca de 2 gumes, que eu costumo dizer. Você tem que dar alguma independência à criança, claro, para que ela faça escolhas, para que ela comece a gerenciar essa questão de intenção, de expressão mesmo do que ela quer, das vontades dela. Mas, se todas as vontades são realizadas, essa criança passa a não ter uma tolerância à frustração. Então, ela vai se frustrar muito mais, ela vai sofrer muito mais, vai ter uma dificuldade de inserção muito maior na escola e em outros espaços sociais, que precise de regras, que precise de limite, que precise de organização desse comportamento dela. Então, o condicionamento no ambiente domiciliar de regras e limites, ele é extremamente importante para que a criança entenda que as coisas funcionam com normas, com regras, e que ela não vai poder fazer o que ela quer em qualquer ambiente. Ah, eu quero brincar de carrinho. Ótimo. Você pode brincar de carrinho em casa, você tem o horário de brincar de carrinho, mas aqui dentro não é o horário de brincar de carrinho. Porque se essa criança não tiver essas regras em casa, quando chegar na escola, ela não vai querer seguir as regras da escola. Por exemplo, a professora passa uma atividade, eu tinha um pacientezinho que ele recebia sempre essa reclamação, a mãe vinha sempre com essa reclamação. Era uma criança com traços de hiperatividade e quando começava a aula, que a professora pedia todo mundo para copiar, todo mundo para fazer uma atividade X, a criança pegava o carrinho, a bolsinha que levava para a escola e começava a correr pela sala, arrastando o carrinho, rindo, fazendo brincadeiras e dispersando a turma do objetivo da aula. Essa era uma criança em torno de 6, 7 anos. O que é que isso demonstra para a gente? Tá, a criança tinha traços de hiperatividade, é um quadro clínico que requer atenção.
Mas também essa criança tinha muita dificuldade de assimilar regras, porque em casa ele estava fazendo a tarefinha, ele queria correr com o carrinho e a mãe deixava, vai correr com o carrinho, depois eu ensino. Às vezes essa mãe deixava para o último momento da noite, quando a criança já estava cansada, quando a criança já estava exausta para fazer a tarefa. E a gente vê que quando a criança tem regras, ela fica muito mais tranquila em relação à escola e aos horários. Ela chega da escola, se alimenta, descansa um pouco, vai fazer as atividades da escola. Quando é de noite, ela já está livre para fazer as brincadeirinhas dela, para poder se organizar direitinho em relação a outras atividades. E aí a gente vê o quanto que essas regras favorecem e auxiliam, tá? Aí tem uma fala do Referencial Curricular Nacional de 98, não é nada muito novo, mas que mostra para a gente que já existe essa perspectiva há algum tempo, né? O choro da criança durante o processo de inserção parece ser o fator que mais provoca ansiedade, tanto nos pais quanto nos professores, mas parece haver também uma crença de que o choro é inevitável e que a criança acabará se acostumando, vencida pelo esgotamento físico ou emocional e parando de chorar. Deve ser dada uma atenção especial às crianças nesse momento de choro, pegando no colo, sugerindo-lhe atividades interessantes. Então, o choro da criança é um elemento comportamental bem peculiar. Em primeiro lugar, a gente não pode sempre fazer o choro ser atendido. Se a gente faz o choro ser atendido, ou seja, a criança chora porque ela quer a garrafa de água que está na geladeira inteira, ela não quer só o copinho dela de água, ela chora porque ela quer a garrafa inteira. Aí eu vou para de chorar, entrego a garrafa para ela. Aquela criança vai se acostumar a chorar para conseguir as coisas. E aí nós vamos ter um problema. Mas também não é deixar a criança chorar até se esgotar. A gente tem que encontrar o meio termo entre não satisfazer a vontade do choro de imediato, mas também não deixar a criança se desgastar. A gente pode distrair, interagir, sem brigar, sem gritar, simplesmente voltar a atenção da criança para outra coisa e ali naquele momento ela se distrai e esquece um pouquinho o choro e vai entendendo que com o choro ela não vai conseguir o que ela tentou inicialmente, que no caso é sair do ambiente escolar, a criança no primeiro momento de adaptação. A gente coloca aí as carinhas com chorinhos, que é preciso muitas vezes, é muito comovente, mas a gente precisa trabalhar o coração, trabalhar a racionalidade da gente para não atender a todo o choro. Como eu coloquei, é uma questão de condicionamento do comportamento. Chorou, recebeu, pronto, a criança vai chorar sempre. E ainda existe uma situação mais delicada. Chorou, a mãe não deu. Chorou, a mãe disse não. Lá pela quinta vez que a mãe diz não, tá, toma, aí entrega. A criança vai aprender que ela precisa chorar muito mais para a mãe poder suprir. Então, o risco é grande dessa criança se tornar uma criança sempre muito chorosa e cada vez fazendo mais alardes do que choro em si. Tem algumas crianças que quando eu presencio momentos de birra, eu mostro para as mães, olha, não sai uma lágrima do olho. Esse choro é só alarde, não é um choro porque uma necessidade ou a criança está ali realmente sofrendo. É um choro de manipulação. É um choro para ser atendido, para incomodar a mãe e a mãe desistir de dizer o não. Então é preciso muita resistência também, muito trabalho interno para as mães, para os pais, para não estar obedecendo esse choro o tempo todo, tá? E aí a gente tem outros aspectos comportamentais que vão além do choro. A criança que quando entra na escola começa a perceber que ali a família não vai ficar e ela tem um costume muito grande, ela é o centro das atenções dentro de casa. Então essa criança pode entrar num grau de ansiedade e essa ansiedade se refletir em outras coisas que não sejam só o choro, como a
recusa da alimentação, a ansiedade em torno da alimentação, querer comer além da conta. Algumas vezes são crianças que choram até vomitar, ou que simplesmente eliciam um vômito, sem nem apresentar o choro. Crianças que podem ter dificuldade de sono, apatia, febre, isolamento, irritabilidade, dentre outros sintomas. E aí você pode me perguntar, isso tudo só da entrada na escola, isso tudo de uma entrada na escola mal conduzida, em que a criança não se sente à vontade naquele ambiente, ela se sente desamparada por não ter nenhuma face conhecida, nenhuma pessoa próxima, e aí a criança começa a apresentar outros sintomas. Vanessa, essa criança está apresentando vômito e recusa alimentar. E a gente tem um comportamentozinho de uma criança de 2, 3 anos nesse momento. É preciso que ela vá fazer terapia? Não, não é necessário fazer terapia. A idade recomendada para início de terapia psicológica é em torno de 6 anos de idade. Porque lá para os 6 anos de idade é que a gente adquire uma consistência da nossa individualidade. Se eu não tenho uma noção de individualidade estabelecida, eu não tenho aspectos de personalidade estabelecidos também que me provoquem um sofrimento mental. Então, essa criança ainda é tida como um reflexo da família. Tudo bem, em casos extremos, quando são crianças precoces, a gente começa a fazer um trabalho terapêutico a partir dos 4 anos de idade. Mas a criança de 2, 3 anos, ela não tem sofrimento psíquico em termos de individualidade, em termos do que a gente chama de egodistonia, que é o sofrimento causado pelo mal-estar emocional. Ela vai ter um choro, ela vai ter um comportamento que é muito reflexo do comportamento da família com ela. Então, quando me vem uma queixa de criança de 2, 3 anos, com dificuldade de sono, dificuldade de alimentação, essa ansiedade é, em grande parte dos casos, um reflexo da ansiedade da família. E a criança externa de forma inconsciente no seu organismo, no seu corpo físico. Então, essa ansiedade da família tem que ser controlada, a família tem que se trabalhar. Ah, mas eu procuro me mostrar calma para ela. Essa foi uma fala que eu ouvi há 2 dias atrás de uma mãe. Eu tento ficar tranquila na frente dela. Aí eu perguntei, você tenta ou você consegue ficar tranquila? Porque se você tenta aparentar tranquilidade, mas você, nas suas ações, você está respirando mais rápido, você está falando acelerado, você está exigindo da criança, a criança vai sofrer esses reflexos. Como quem diz assim, a queixa dessa mãe era recusa alimentar. Ela, meu Deus, a menina não come, ela já está 1 semana sem comer direito, ela está subnutrida. Quando a mãe está chamando essa criança para se alimentar, e dizendo que ela vai ficar mal, ela vai ficar subnutrida, essa criança entra em estado de confusão e começa a sentir o reflexo da ansiedade da mãe. Se a mãe tiver a sobriedade de chegar, distrair a criança, olha que comida gostosa, olha só o que está acontecendo, está na hora de comer, mas não fazer disso um grande alarde. É a criança agindo com naturalidade e indicando a criança vai se alimentar, a criança vai vencer qualquer ansiedade que se apresente naquele momento. Na escola, inclusive, às vezes a gente recebe essa colocação, que na escola a criança se alimenta bem, chega em casa a criança não está se alimentando desde que entrou na escola. Então, é uma necessidade de chamar a atenção e que pode ser conduzida com a redução de ansiedade da família em relação a isso, tá? Então, a família deve ir para a escola, deve ficar lá com a criança nesses primeiros momentos de inserção. Gente, a permanência delas na instituição nos primeiros dias, além de contribuir para uma melhor inserção da criança, pode ser um bom momento para que
Ambos conheçam mais sobre rotinas, ações e projetos. Ambos por quê? A família vai conhecer qual é a rotina da escola, quais são as ações da escola, quais são os projetos da escola, e a escola vai ter um canal aberto de comunicação com a família. É importante a ida da família nesse primeiro momento? Sim, uma ida da família, pelo menos de uma pessoa, não precisa ser a família completa, pelo menos de uma pessoa da família a qual a criança está habituada. Essa pessoa não precisa permanecer dentro de sala de aula com a criança. Ela só precisa ficar ali nas imediações, brincando, a gente pode dizer que é no stand-by, elas estão ali. Para caso a criança tenha uma necessidade, tenha uma demanda, a família esteja ali prontamente para atender. Nesses primeiros momentos, nesses momentos iniciais. É um momento também da escola colher informações com a família e da família colher informações sobre a escola. Meu filho entrou na escola, e agora? A gente tem que tratar com naturalidade ao invés de tratar como um evento. É importante que a criança entenda que a escola vai passar a fazer parte da sua rotina e daqui a uns dias ela vai estar habituada a ir para a escola. Quanto mais alarde, quanto mais eu transformo isso num evento, maior a ansiedade que eu transfiro para a minha criança. A família precisa acompanhar de perto, mas isso não significa estar integralmente. Por quê? Existem pessoas que querem estar, mães ou pais, que querem estar dentro de sala de aula, que a qualquer movimento mínimo da criança quer pegar no colo, quer retirar de ambiente escolar. E isso a gente tem que estar bem atento, porque esses são comportamentos que transmitem ansiedade para a criança e que dificultam, ajudam, contribuem para dificultar o processo de adaptação. A transição, ela é gradativa, a gente tem que entender isso, que a transição do individual para o coletivo, ela é gradativa. A criança vai levar o tempinho dela para assimilar aquela situação, para começar a entender o funcionamento da escola, e isso vai se dar aos poucos, não é no primeiro dia, às vezes nem na primeira semana, mas aos poucos a criança vai entendendo e vai se habituando, tá? O diálogo é importante, a família dizer quais são os hábitos domésticos daquela criança, o que é que a criança está apta a fazer, que ela já faz dentro de casa. Tudo isso é importante ser transmitido para a escola. A criança pode levar algum objeto de transição. O que é objeto de transição? Algumas crianças, no decorrer do desenvolvimento delas, se apegam a um bichinho, a um ursinho, a um brinquedo, e aquele brinquedo é, de alguma forma, um objeto no qual ela se sente apoiada. Às vezes é um paninho, às vezes é um brinquedo, às vezes é um ursinho, e é que essa criança possa levar o seu objeto de transição nesse primeiro momento da escola. Por quê? Porque ela está num ambiente totalmente diferente e que ela precisa começar a entender e se entender ali dentro. Então, é bom que ela veja elementos que ela conheça. Brinquedinho que ela já tem costume, a família, algum familiar ali perto que ela já tem conhecimento, tem vínculo, tá? E aí a gente pergunta, muitas vezes existe culpa nesse processo de deixar a criança na escola? A gente que é da psicologia, de vez em quando, ouve essa fala. Ah, mas foi minha culpa que eu não preparei ele para a escola. Ou foi minha culpa que a criança agora está dando trabalho. Vamos tirar essa palavrinha de campo? Vamos tirar a culpa da história? Porque a culpa não contribui para nada. É algo extremamente dificultador das relações. Tanto relações interpessoais, jogar a culpa para outra pessoa, ou assumir uma culpa excessivamente. Não vamos falar de culpa, vamos falar do que pode ser feito. Então, se você não preparou a criança antes dela entrar na escola e ela agora está sentindo dificuldades, vamos ver quais os comportamentos podem ser adotados para melhorar essa integração. É muito melhor do que ficar procurando culpas e culpados, né? É bem melhor para a criança e para a inserção escolar. Pronto. Botei aqui um outro tópico, que são as crianças maiores que mudam de escola. A adaptação, a integração, não é só no momento de inserção escolar.
é também no momento que aquelas crianças maiores são levadas a mudar de escola. A gente tem que ter uma tolerância maior, a gente tem que entender que o funcionamento da criança precisa assimilar a nova escola, os novos amiguinhos, os novos ambientes, para se habituar àquilo. E aí a gente coloca que a ansiedade da separação pode ser um problema, mesmo que pais e filhos tenham desenvolvido fortes vínculos. A criança nessa idade, a idade de inserção escolar, que cada vez começa mais cedo, por isso já coloca de 13 a 24 meses, tem inteligência suficiente para entender que o pai e a mãe estão indo embora, mas ela ainda não sabe que eles vão voltar. Então, ela precisa desse tempinho, dela entender que os pais foram, mas vão voltar. Deixaram ela na escola, mas vão vir pegar. Então, tudo isso pode ser conversado, mas a criança vai demorar um pouquinho a assimilar e a gente não precisa ter ansiedade em relação a essa separação. Quanto mais os pais sofrem para desenvolver essa separação, mais a criança vai sofrer em reflexo, tá? Algumas crianças se adaptam melhor do que outras à separação por causa exatamente dessa preparação e dessa naturalidade com que os pais conduzem a inserção escolar. Pronto. Ainda falando sobre a família na escola, é importante a gente colocar que o papel da família não é substituir as ações do professor, mas sim conhecer essa dinâmica de funcionamento e ajudar a criança a ter uma relação de confiança frente aos desafios desse novo espaço. Se a família não confia na escola, não confia no diretor, não confia no professor, a gente tem um grande problema aí. Então, a família que confia no professor, ela transmite essa confiança para a criança e a criança vai entender no professor uma figura de autoridade. Tá? É muito importante trabalhar essa relação de confiança para que a criança esteja bem dentro da escola e confie também na professora como uma representação da autoridade a qual ela pode recorrer. Tá? E aí a gente coloca que a segurança da criança é um reflexo da segurança da família. Então, antes de perguntar, eu preciso levar meu filho ao psicólogo por causa da adaptação escolar? Pergunte, eu preciso trabalhar a minha aceitação? A inserção escolar, a separação que isso vai provocar nesse momento, a ansiedade de ver o meu filho indo interagir com outras crianças em outros espaços. Tem escolas que usam até de elementos de tecnologia para que os pais monitorem o período que a criança está na escola através de câmeras, através de elementos de tecnologia. Algumas famílias necessitam, ok, algumas famílias necessitam, mas não seria o ideal. Por quê? Porque aquele momento que a família deixa a criança na escola, ela tem que estar segura. Então, é muito mais um processo de escolher bem a escola, de saber que ali é um espaço que você pode confiar, de ver se aquela escola alia os objetivos com os seus objetivos, porque existem pais que querem dar para o filho a melhor escola do mercado. Existem pais que querem para o filho uma escola em que a criança esteja feliz. Então, assim, o que você quer? A escola está oferecendo, essa escola pode oferecer o que você quer? Então, se você quer uma escola competitiva, se você quer uma escola que se destaca, ou se você quer uma escola que seja mais flexível, que acolha mais o seu filho, ao invés de colocá-lo nas competições, é um perfil da família escolher. E aí, à medida que você faz uma boa escolha da escola, você pode ficar seguro que essa escola vai acolher bem seu filho e que o seu filho vai se sentir seguro diante da sua escolha. E aí a gente tem, por fim, algumas inspirações, foram algumas referências usadas para compor esses slides, e eu me coloco à disposição de vocês para perguntas, colocações, questionamentos. Eu lembro de minha mãe, quando eu ia na colégio, geralmente ela deixava a bolsa dela para eu ter a segurança que ela ia voltar. É mais ou menos isso que acontecia. Outro comentário que eu fazia, como eu me contou, eu fico fazendo para criança,
a questão de colocar na escola. Eu comentei uma conferência de 2 anos. E assim, era uma das que começou a falar sobre um inglês mais ou menos gigantesco. Por exemplo, eles vão falar mãe, pai, carro, onde fala oxi, pai. Já tem uma naturalidade maior na fala, né? Muito maior. A quantidade de palavras dele assim, cresceu um dicionário gigantesco. É incrível. Eles adquirem muitas palavras e muito conhecimento mesmo. A plasticidade cerebral, ela está em plena atividade nesse iníciozinho da idade escolar. Tem pais que têm resistência, por exemplo, vou botar na escola só para cortar papel. Aquele momento da escola não é cortar papel, é desenvolver motricidade, é desenvolver fala. É a criança se desenvolver e se perceber dentro da sociedade, sabe? É muito rico. E eles tanto adquirem muito a linguagem, como eles largam a fralda. Eles adquirem habilidades como ir ao banheiro, ou chamar os responsáveis, os adultos, diante de alguma necessidade, de alguma dor. A criança vai se tornando muito mais independente. É muito bonito ver esse processo. Aí ele falava sobre esse sim e esse não. Por exemplo, aquele lá de Flick, então esse. Já escolhe, né? Já escolhe, já aponta. Já escolhe o que ela não quer. Pronto. É isso, Felipe. Alguns conceitos que para nós adultos são muito naturais, como em cima, embaixo, dentro, fora, sim, não, para a gente é muito básico. Mas a criança precisa aprender. E é na escola que ela vai adquirir esses conceitos. Em casa é importante reforçar, é importante criar espaços em que a criança possa fazer algumas colocações, como o Felipe colocou. Escolher um filme, escolher a roupa que vai usar, dá opções e bota para ele escolher, que isso vai ajudando a amadurecer a criança. Agora também não só fazer o que a criança quer, né? Não é, eu quero porque agora eu quero que seja assistido um filme. Não, é no horário que o adulto propõe e que o adulto tem o controle dessas variáveis, né? Vanessa, minha esposa, fazendo atividade com o Ian. Aí ela me disse lá para acordar, ela queria calcular cafés coloridos em modelos de literatura. E aí ela contou várias coisas de cafés coloridos e colocou, qual que você quer? Talvez. E agora, qual que você quer? Esse. Acho que não é só uma questão de colocar o colorir, mas é uma questão de desenvolvimento mesmo da criança. E a gente entender que, por exemplo, cortar com a tesoura é uma aquisição psicomotora, o rasgar um papel e amassar também está trabalhando a motricidade. Aí lá na frente os pais veem, que a letra do menino é horrível. Mas por quê? Foram pais que não tiveram essa paciência de estar no picote, de estar no amassado. Isso tudo ajuda a desenvolver e dar reflexo para a vida adulta, para a vida toda. Pessoal, mais alguém para fazer pergunta, mais algum comentário? Qualquer pergunta, Isabel. Olha, a Isabel está colocando. Primeiro a Laís colocou que é importante que a escola faça parte dessa relação, sim. É uma escola, é uma tríade, na verdade. É família, escola e a criança, tá? Eles precisam todos estar unidos. Aí a Isabel coloca, li certa vez uma matéria sobre psicologia infantil a respeito da criança fazer birra, que deveria ser perguntado para a criança, você tem um probleminha, um problema ou um problemão? E perguntar à criança após a resposta como ela resolveria seu problema. Será que funciona? É uma alternativa, Isabel, porque assim, no momento da crise de birra, se a gente conversa com a criança, a gente distrai ela daquele momento do famoso calundu, do tá batendo perna, tá chorando, tá se jogando no chão. Se você pergunta um probleminha, um problema, um problemão, você está ajudando a criança a refletir se aquele problema merece essa atenção toda. E numa linguagem bem próxima à linguagem da criança, você está ajudando ela a entender quais são os prós e os contras e se aquele problema pode ser resolvido. Eu achei bem interessante essa sugestão que você leu. Realmente são comportamentos que, diante de uma crise de birra, são muito mais recomendáveis do que gritar com a criança,
pegar chinelo para bater com uma criança, ou simplesmente tem mãe que, eu vou ignorar. Só que ignora, vira as costas e a criança fica numa sensação de desamparo e aí ela chora realmente com ansiedade. A gente precisa ponderar muito a nossa forma de interagir, ter segurança para, nos momentos de birra, conduzir a situação. E conversar é sempre a melhor forma de conduzir. O diálogo ele é muito importante na educação da criança. A Daniela Honorato está perguntando, se a criança está na escola desde os 2 anos de idade, mas não fala, tem 3 anos hoje e ainda não fala, o que fazer? Dani, essa criança, ela tem estímulo, né? E ela não está desenvolvendo a linguagem. Com 2 para 3 anos, a criança já é presumido que a criança esteja apta a formar frases curtas, do tipo, me dá, eu quero, ou mamãe, pode? São frases curtinhas de 2, 3 palavras, mas a criança com 2, 3 anos, ela já está conversando em frases. Se essa criança ainda nem balbucia, ela precisa ser levada. Eu ia te sugerir que levasse ela, primeiro, ao pediatra, para dar uma olhada se ela não precisa de uma avaliação do neuropediatra. E, em segundo lugar, olhar a questão de uma fonoaudióloga. Outro dia eu vi aqui no próprio hospital uma criança de 5 anos que ainda não fala. E ele entende, ele escuta tudo, você fala, ele ri, ele demonstra que está compreendendo e ele não fala. Então a gente tem que levar uma criança dessa para fazer um acompanhamento e descobrir de onde vem essa não fala dele. Se vem de uma acomodação emocional, de não precisar falar, porque tem crianças também que a família supre tanto, volta tanto para ela, envolve tanto que a criança não sente a necessidade de falar. Ou se que nesse caso a gente chama mutismo, que é uma atividade, é um não falar seletivo da criança. Por outro lado, a gente tem que ver se existe realmente algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E aí é importante procurar um médico. O médico mais recomendado é o neuropediatra. Mas diante da dificuldade que eu vejo constantemente de marcações ou até de disponibilidade de médicos neuropediatras na rede pública de saúde, eu te recomendaria falar com o pediatra, que o pediatra iria fazer os encaminhamentos necessários para estimular essa fala e ver o que está provocando esse atraso. Mas alguma pergunta, pessoal? Acho que encerrou, né? Então, agradeço mais uma vez, agradecer por aceitar o nosso convite e você essa parceira aqui do nossa unidade de saúde. Nada, eu que agradeço, Felipe, agradeço a vocês estarem sempre pertinho e para a gente é muito bom ter esses espaços de fala, de diálogo. Estamos à disposição, sempre. E até a próxima conversa. Até mais.